You want this cheesy? No. I cheesy. O isolamento social nessa pandemia é algo necessário. Não existem dúvidas em relação a isso. Contudo, ele vem trazendo consequências negativas para os hábitos alimentares dos brasileiros. Como não cair nessa armadilha? Olá, meus queridos, eu sou Luíler Bruno, estudante de medicina, e hoje estou aqui para trazer 6 dicas para manter uma alimentação saudável no isolamento social. Mas antes, deixa o like e não esqueça também de compartilhar esse vídeo com sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com aquele seu amigo, com aquela pessoa que está exagerando na alimentação, no isolamento social. Vamos cultivar hábitos saudáveis nessa pandemia para que não possamos sofrer mais. O isolamento social é algo necessário nessa pandemia. Já fizemos um vídeo aqui explicando a diferença entre o isolamento social vertical e o isolamento social horizontal. Vou deixar aqui nos cards e aqui na descrição. Contudo, ele é um estressor, ou seja, uma situação que provoca estresse e medo. Entre eles, o estresse do confinamento, o medo de contaminar-se com o vírus circulante, o medo com o desemprego, a preocupação exagerada com a economia e diversos outros exemplos. Essa preponderância de emoções negativas acaba perturbando a fisiologia normal, a fisiologia de repouso do nosso corpo. E com isso surge a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional desconfortável e perturbador de nervosismo e preocupação. Exemplo disso é quando vamos fazer uma prova importante no dia seguinte. Geralmente, devido à nossa preocupação, a gente sente aquele frio na barriga, acaba tendo insônia, fica cansado, nervoso, agitado. Esses são sintomas da ansiedade. Nessa pandemia, muitos cidadãos vêm passando por experiências de ansiedade e alguns até mesmo rompendo o limite entre o normal e o patológico. Consequentemente, há uma busca por uma válvula de escape. Que minimize os efeitos da ansiedade. Algumas dessas válvulas de escape são a Netflix, o TikTok, jogos eletrônicos e o foco do nosso vídeo, a alimentação. E é nesse quesito que o brasileiro vem pecando nessa pandemia, através de um consumo elevado de açúcares, um consumo exagerado de ultraprocessados, um consumo grande de frituras e vários outros exemplos aí que não são tão nutritivos. Então, para você não cair nessas armadilhas alimentares, vamos conferir 6 dicas para uma alimentação saudável nessa pandemia. Número 1. Comer mais frutas, legumes e verduras. A OMS recomenda que uma pessoa consuma 5 porções de frutas e legumes em um dia. Contudo, de acordo com o estudo Covid Pesquisa de Comportamento, realizado pela Fiocruz, UFMG e Unicamp, o brasileiro nessa pandemia vem consumindo menos vegetais, caindo de 37% para 35%. Isso é preocupante, pois esses alimentos são grandes fontes de fibras, sais minerais e vitaminas. Para analisarmos a importância dos vegetais, vamos pegar as fibras.
As fibras são importantes para melhorar o trânsito intestinal, para prevenir diabetes. Também as fibras diminuem a sensação de fome devido ao preenchimento estomacal e intestinal. São diversos benefícios que os vegetais, legumes e verduras trazem para o nosso organismo. Então, consuma mais vegetais nessa pandemia. Dê preferência para aqueles que são da safra, pois estarão mais frescos, durarão mais e evitará que você fique saindo para comprar alimentos nos supermercados. Ok? Beleza. 2. Diminua o consumo de alimentos ultraprocessados. Amido, açúcar, sódio, gordura trans, conservantes como benzoato de sódio são elementos, são substâncias presentes nos alimentos ultraprocessados. Esses ingredientes estão associados a ocorrências de obesidade, de diabetes, de câncer, de problemas cardiovasculares. De acordo com esse chefe da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graciano da Silva, alimentos ultraprocessados que são mais calóricos e têm menos nutrientes do que aqueles frescos pode, no médio prazo, deixar seus consumidores mais vulneráveis a adoecerem gravemente pela Covid. Então, vamos evitar o consumo de salgadinhos, refrigerantes, sucos em pós, macarrões instantâneos e outros alimentos ultraprocessados. 3. Diminuir a taxa de consumo de açúcares. Para muitos, esse item é complicado, principalmente pelo fato desse componente estar relacionado com o neurotransmissor serotonina, com a produção do neurotransmissor serotonina, que é um neurotransmissor responsável por regular o humor. Mas o consumo de açúcar pode ser prejudicial. Pensa comigo, você precisa encher um balde. A capacidade desse balde é 10 litros d'água. Só que você insiste em colocar o dobro, 20 litros. Ou seja, 10 litros que são excedentes irão derramar, irão ficar fora do balde. É o que acontece com o açúcar quando consumido em excesso no nosso organismo. Quando consumimos açúcar em excesso, a insulina não consegue exercer a sua função e acaba que parte da glicose fica na corrente sanguínea. Ou seja, à medida que a gente vai comendo açúcar em excesso e a glicose entra para a corrente sanguínea, o pâncreas vai produzir um pico de insulina. Só que com o passar do tempo, o pâncreas não consegue mais manter essa alta produção, uma produção acima do seu limite, e começa a entrar em falência. E assim a produção de insulina vai diminuindo, até que chega num momento em que a produção é tão baixa ou inexistente, que assim surge a doença diabetes. Além da diabetes, a obesidade é outro perigo relacionado com o alto consumo de açúcar, uma vez que o açúcar nada mais é do que carboidrato. E este está relacionado ao aumento de peso e, consequentemente, à ocorrência da obesidade. Então, diminua o consumo de açúcar. Quer experimentar aquele docinho depois do almoço? Coma uma fruta. Vá lá, pega uma maçã, uma laranja. E também saiba apreciar o sabor dos alimentos. Desenvolva isso na quarentena. 4. Diminua o
consumo de frituras e embutidos. Ah, como resistir a uma batatinha frita? Como resistir àquele cachorro quente caprichado? Difícil. Sei que é difícil. Mas veja a ponta do iceberg. De acordo com um estudo Covid, nessa pandemia, houve um aumento no consumo de embutidos e hambúrgueres, 2 ou mais dias na semana. Esse crescimento foi de 5%. Mas temos que analisar que embutidos possuem alta taxa de conservantes, como o nitrato, que no nosso organismo, por ações bacterianas, é convertido em nitrito. E esse nitrito, quando associado com uma amina, forma nitrosamina, que é uma substância conhecida por ser cancerígena. E os alimentos fritos possuem características inflamatórias, ou seja, pode trazer o acúmulo de gordura abdominal e também promover uma resistência à insulina. Então, restrinja o consumo de embutidos e frituras para uma vez por semana. Troque-os por vegetais e carnes cozidas. 5. Cozinhe mais e produza seu próprio alimento. Além de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos e congelados que possuem substâncias nocivas à sua saúde, como conservantes e açúcares em excesso, você estará ingerindo alimentos mais nutritivos, como grãos, legumes, hortaliças, que possuem taxas maiores de nutrientes, como vitaminas, proteínas e sais minerais. Além disso, esse processo de cozinhar seus próprios alimentos pode render uma boa conversa em família, um bom momento para conversar, para relaxar, se divertir. Esse momento irá prender sua atenção, te afastará daquele bombardeio de notícias ruins em relação à pandemia e, consequentemente, vai diminuir a sua ansiedade. Então, reúna sua família e vai fazer aquela comidinha gostosa acompanhada de um bom papo. 6. Evite o consumo exagerado de álcool. Passar o álcool 70 nas mãos ajuda a prevenir o contágio com o Covid-19. Porém, beber não. Beber pode trazer resultados contrários. O álcool, principalmente em excesso, diminui a imunidade da pessoa, o que reduz a capacidade do nosso corpo, do nosso sistema imunológico, de combater infecções. A OMS também alertou que o consumo excessivo de álcool pode ser prejudicial para a saúde mental e física do indivíduo, promovendo comportamentos irresponsáveis, como o descuido com as medidas de proteção e de prevenção contra a contaminação pelo vírus causador da Covid-19. Além disso, o consumo exacerbado de álcool pode promover o vício, conflitos familiares, problemas de saúde como cirrose, pancreatite, pode aumentar o nível de ansiedade e promover a depressão. Então, evite o consumo de álcool, principalmente o excessivo. Faça uma atividade física, será melhor para você. E agora, para você que ficou até o final, eu quero valorizar essa atitude. E vamos para o bônus. 7. Beba água. Parece bobeira, mas é fundamental salientar que devemos beber a quantidade correta de água. Quando não bebemos a quantidade necessária
desse líquido preciosíssimo, o corpo sente o perigo da desidratação. Como ele vai tentar solucionar isso? Ele vai estimular que você coma mais, procurando no alimento a água que ele necessita. A água vai te dar saciedade e vai impedir que você fique comendo desenfreadamente, evitando que você ganhe uns quilinhos a mais nessa quarentena. Para auxiliar no consumo adequado de água, então anota a dica aqui: 35 ml a cada 1 kg de peso. Se o dia estiver mais quente, se você praticou alguma atividade física, irá consumir um pouquinho a mais, ok? Se você gostou e está afim de informações sobre a saúde com qualidade, se inscreva no canal. Nesse vídeo tive a ajuda da nutricionista Andréia Cristina para elaborar esse roteiro. Um grande abraço para vocês, lindões, e cultive bons hábitos alimentares nessa quarentena. Ok? Beleza.